Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que a paz do nosso Deus esteja sobre você e sobre a tua casa. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, ao qual hoje eu quero trazer uma reflexão que vai nos falar de calmaria. E eu quero perguntar para você, como está a tua vida? Os ventos têm assolado, as tempestades têm assoprado o teu barco? Lembre-se que no meio da tempestade, o nosso Senhor Jesus dormia tranquilamente, porque ele tinha a calmaria, ele tinha o entendimento que tudo passa, porque ele tinha o entendimento que ele era guardado por Deus. E a minha reflexão vai fazer nos refletir nesse descansar. A minha reflexão está baseada no passarinho e o pé de carvalho. Conta-se a história, né, que um passarinho voava e ele avista um pé de carvalho e pousa ali para achar descanso. E ele pousa no pé de carvalho e começa a conversar com o pé de carvalho. E ali ele vê traços na aparência do pé de carvalho e ele começa a questionar que as suas folhas estão tão espalhadas, o seu tronco está ali enrolado, e ele fica ali dizendo: que pena, pé de carvalho, você é tão maltratado, você tem tantas cicatrizes, isso não dói, isso não te maltrata? E o pé de carvalho diz para o pássaro: não, isso aqui não é nada, estou tranquilo, né? Isso que você está vendo são cicatrizes, porque aqui é onde a gente está, assola grandes ventos e grandes tempestades. E cada uma delas que passou deixou a sua marca, deixou aqui a sua sequela. Mas eu estou aqui, firme e de pé. E o passarinho olhava para o pé e ficava entristecido, e o pé de carvalho dizia: não tenha pena, não tenha pena, porque tudo isso, todas essas tempestades que veio, esses ventos, me serviu para me tornar mais forte, me serviu para que eu viesse ter mais firmeza, para que minhas raízes viessem se firmar mais na terra, viesse estar ali cada vez mais penetrando na terra. Por isso que eu ainda estou aqui, de pé. Por mais que eu esteja com algumas marcas, mas estou firme. Pode vir até mais tempestades, vir mais ventos, mas eu ainda continuo de pé. E ao longo dessa conversa se forma rapidamente uma grande tempestade e começa a assolar novamente aquele ambiente ao qual estava o passarinho e o pé de carvalho. E o passarinho se abriga no pé de carvalho, ali se escondendo das tempestades. E o passarinho começa a observar os ventos fortes passando e arrancando as árvores que ali estavam por perto. Ele vê a grande tempestade que passou e vê as consequências que deixou: árvores arrancadas, muitas se arrancou do solo tão facilmente, e o pé de carvalho ali se manteve firme, porque ele já tinha passado por muitas tempestades, a qual lhe firmou cada vez mais, e ali seria só mais uma tempestade a qual ele passou e continuou de pé. O vento balançava para um lado, balançava para o outro, o pé de carvalho se envergava, mas não quebrava, e o passarinho continua ali, protegido no pé de carvalho. Quando passa a tempestade, o passarinho olha para o pé de carvalho e fala: agora eu entendi, né? Porque você está com essas marcas, essas cicatrizes, mas mesmo assim se continuou de pé.
porque tudo o que passou lhe serviu para lhe firmar, lhe serviu para lhe cada vez mais estar firmado no chão ou firmado aqui na terra. Por mais que passe novamente outras tempestades, suas raízes estão ligadas, estão firmadas nessa terra. O seu tronco está ali já enrijecido por tantas tempestades que passou. Ele entendeu que as dificuldades, as tempestades que passaram serviram não para maltratar o pé de carvalho, não para que ele viesse se tornar uma árvore feia, mas serviu para que ela se tornasse uma árvore ali firme, forte, firmada no solo, a qual servia de abrigo não só para aquele passarinho, mas para outros animais que por ali passavam. Então é essa reflexão que eu tenho para trazer para você, que no meio das dificuldades, no meio da tempestade, isso não nos serve para que nós venhamos nos abalar, para que nós queremos vir a querer abandonar no barco. Veja que no meio da tempestade, o nosso Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo, estava tranquilo. Abandonar o barco não significa que a tempestade vai passar. A tempestade vai continuar, mas o melhor lugar, o lugar mais seguro é estar no barco, é confiar que o nosso Senhor Jesus vai estar no barco, vai estar ali cuidando para que essa tempestade venha passar, para que essa tempestade não venha nos levar ao náufrago ou a naufragar, mas vem para nos trazer mais firmeza, mais entendimento que Jesus está cuidando de nós. Então Jesus está cuidando de nós no meio das tempestades. Assim, essa reflexão nos traz esse entendimento que Jesus está cuidando de nós o tempo todo. Como diz o salmista, o Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Onipotente, né? Então, aquele que está no esconderijo do Onipotente está guardado. Então, você tem que chegar até Jesus para que essa proteção, para que você venha estar guardado debaixo da mão do Onipotente, que é o nosso Senhor Jesus. Se você está se sentindo assolado, os ventos estão assoprando, as coisas não estão dando certo, por mais que você vá por um lado ou tente pelo outro, as coisas continuam dando errado. Às vezes é porque está faltando o nosso Senhor Jesus para te dar uma segurança ou para que venha te dar um direcionamento, para que você venha entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é os planos que Deus tem para você. Então não adianta a gente fazer do nosso jeito, da nossa forma. Temos que fazer conforme o nosso Senhor Jesus nos quer nos direcionar. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim, ó, meus irmãos, tende gozo quando caídes em várias tentações. O verso 3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, as nossas dificuldades, as nossas lutas, nos traz paciência. Nos traz paciência para esperar a providência de Deus, para que nós não venhamos tomar nenhuma decisão conforme as nossas vontades. Para que assim nós não venhamos nos decepcionar com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então, nós temos que descansar em Deus. Mas para que eu venha descansar em Deus, eu tenho que alcançar primeiro o nosso Senhor Jesus. Aí você pode perguntar, mas como é que eu alcanço o Senhor Jesus? É reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador. E deixando Ele conduzir o teu barco no meio ao mar. Deixando que as tempestades venham, os ventos venham, mas sabendo que Ele vai acalmar a tempestade e os ventos
e vai te direcionar o teu barco à calmaria. Assim é confiar em Deus. Então deixe Jesus conduzir o teu barco em meio às tempestades. E aí você vai olhar para trás e ver que nenhuma delas te derrubou. Nenhuma delas levou a você a naufragar. Mas cada uma delas te trouxe sabedoria, te trouxe paciência e te trouxe entendimento que Jesus está guardando e está te direcionando. Então, não perca tempo. Deixe Jesus cuidar de você, guiar o seu barco e veja o cuidado dele sobre a tua vida. Então é isso que eu tenho para trazer para você nesse dia. O cuidado de Deus é especial. E te dizer que as dificuldades nem sempre é do inimigo, mas às vezes as dificuldades Deus permite para que venha nos trazer mais firmeza, firmeza nele. Assim como Jó fala que antes ele o conhecia, mas agora ele o via. Por quê? Porque ele sentia o cuidado de Deus. E assim é o nosso Senhor Jesus. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. E que Deus vos abençoe e até a próxima.